Torcida do Fogão, estamos aqui para mais um breve comentário do jogo Botafogo e Regatas. Vamos falar hoje, agora nesse vídeo, sobre o jogo Caracas 1, Botafogo 3, pela Sul-Americana. Demorei um pouquinho a fazer o vídeo, uma gripe muito forte, e agora que eu consegui estabelecer para poder comentar, mas não ia deixar de botar comentário do jogo. O Botafogo jogou com um time alternativo, né? Nós jogamos com o Raul, o Vitinho, o Ítalo, o Gabriel e o Marçal, né? E o Marçal. Wallace Davi, João da Barreira, Edenilson, Santiago Rodrigues, Joaquim Corrêa e o Cris Ramos. Bom, fizemos um primeiro tempo razoável, no meu pensar. O Caracas não teve grandes situações, porém marcou, fez o primeiro gol. Achei o Botafogo assim bem equilibrado, voltou para o segundo tempo com algumas modificações, né? E, na realidade, o elenco do Botafogo caiu um pouco, caiu um pouco. Mas algumas saídas fizeram alguns crescerem mais um pouco, em conjunto melhorar também. E o Botafogo teve sua reação, tiu para dentro, né? Tivemos aí o, o Cris fez o gol aos 60 minutos, depois o Cauã fez aos 71, entrou, e Joaquim Corrêa aos 90, 91, os 91. E o Botafogo consolidou a sua classificação em primeiro do grupo. Mas isso o que acontece com o Botafogo é que ele oscila muito, né? Oscila demais, oscila demais nas competições. E às vezes uma vai bem, na outra vai pior, depois troca, vai bem numa, vai pior na outra. Isso faz com que a torcida não tenha determinada credibilidade com alguns jogadores. Outros melhoraram e outros pioraram. Achei que o Raul fez uma partida honesta, né, de acordo com o, o seu desempenho, né? Nós tivemos as notas, não vou nem comentar esse tipo de coisa. O que eu achei mais interessante de tudo é que o nosso misturado professor Pardal, ele manteve o esquema. Só que a gente tem que entender que o nosso técnico é um pouco teimoso com alguns jogadores e está performando um e o outro ele deixa de lado. Sei que isso acontece nos bastidores do Botafogo. Mas o interessante é que tivemos um domínio, poderíamos ter feito até mais, poderia ter levado mais um gol, mas o time se comportou bem, por ser um time alternativo, que alguns jogadores que estão ali são reservas, mas eram titulares. E isso faz com que nos anime para uma possível arrancada para melhorar. Só por não vou falar que ser campeão, não. Isso aí vai ser com muita bravura e muito custo de conseguir. Mas não fazer vergonhas, né? Jogou razoavelmente bem, o suficiente para poder virar o jogo. Alguns jogadores se destacaram, o próprio Tuco fez o seu gol. O Edenilson oscilando um pouco, né? Edenilson oscilando um pouco. E a zaga até que foi bem, né?
O Marçal quebra o nosso galho ali. E assim vai. E assim o Botafogo está indo na Sul-Americana. Fomos agora para a oitava de final. É, vai entrar um dinheirinho bom. Espero que a gente ganhe, vai entrar mais um pouco. Poder ajudar essas finanças do Botafogo. Mas o Botafogo decide tudo em casa. Só que assim, a gente vê o comportamento do time em casa não tá mais como era antes, né? Que falava que jogava no tapetinho, que fazia isso, fazia aquilo, não tá mais desse jeito. É, e o estádio grande, pouca torcida, e isso incomoda um pouco. Mas quando sai, o até que rende um pouco mais. Eu não sei se sai da pressão, né? Ou o técnico pensa um pouquinho melhor e faz as suas escalações melhores. E realmente o Botafogo tem um problema sério que está acontecendo. Ele sempre faz o primeiro tempo ruim e depois tem que acertar. Esse e outros jogos nós conseguimos acertar e melhorar ao ponto de não perder. Mas outros não dá chance, não dá tempo. Então tem que corrigir isso. Tem algumas coisas que tem que corrigir no Botafogo. É posicionamento de zaga, sobra de bola. Os nossos volantes estarem mais atentos, mais fechando. O aproveitamento no gol tem que ser mais letal. Porque quando a gente fala, o Botafogo meteu três, pô, mas podia ser oito. Se é aí os nossos adversários, eles têm pena e nem dó, nem da gente, nem dos outros. E isso ajuda muito eles. Porque uma goleada, um jogador marcando dois gols numa partida, isso dá moral, incentivo. Tá faltando corrigir muito isso no Botafogo. Mas foi uma partida razoável para boa, alguns jogadores se destacaram, outros não tanto, mas o suficiente para que nos classificarmos. Tá bom? Foi o que eu vi, foi o que eu pude tirar dessa partida aí, já a gente classificado. Nós só consolidamos o primeiro lugar. Então, como dizia o saudoso João Saldanha, até o próximo vídeo.